Tem ainda a possibilidade de Léo Jardim se tornar o goleiro mais caro do futebol brasileiro, além das últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre Léo Jardim, goleiro do Vasco que não consegue chegar a um acordo de prorrogação do contrato com o Cruz Maltino. O SBT do Rio afirma que a pedida de Léo Jardim para a extensão do vínculo, que se encerra em dezembro, é de R$1,5 milhão por mês. Importante lembrar que não há nenhum goleiro no futebol brasileiro com cifras tão altas. Ou seja, para permanecer, o Léo Jardim gostaria de se tornar o atleta da posição dele mais bem pago do país, algo que soa esquisito. Importante lembrar que o Vasco na última sexta-feira chegou a oferecer R$800 mil por mês ao Léo Jardim. Hoje ele ganha na casa dos 400 mil. Com esses 800 mil alcançaria o mesmo patamar financeiro de Pablo Verratti, um dos mais importantes do elenco. No Vasco, há dois jogadores que ganham R$1,5 milhão por mês. O Coutinho, cujo contrato está perto do fim, ele pertence ao Aston Villa, e também do Payet, que não vai ter seu vínculo renovado. Por falar no Coutinho, contar que o empresário dele foi até a Inglaterra para negociar a rescisão do contrato de forma amigável com o Aston Villa. Coutinho não pretende voltar para lá. O Aston Villa também não tem planos de utilizar o brasileiro. A partir daí, livre no mercado, ele ficaria à disposição para assinar um contrato mais longo com o Cruz Maltino. A pergunta que eu deixo para você é: Léo Jardim merece ganhar quanto? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. É só importante contar que Palmeiras, Cruzeiro e Fluminense são clubes que monitoram de perto a situação do goleiro vascaíno. E aí no Vasco a barca começa a ser montada e algumas saídas podem ser confirmadas. Vamos ver. Um novo não que segue agitando os bastidores do Vasco. Após mais uma recusa de Léo Jardim e uma pedida salarial maior que R$1 milhão, o futuro do goleiro em São Januário segue como uma incógnita. Quem também tem a permanência cada vez mais distante no Cruz Maltino é Payet. Com contrato até o fim de julho, a diretoria discute com o staff do jogador a possibilidade de antecipar o fim do vínculo. Ele não entra em campo desde o dia 15 de abril, na derrota contra o Ceará. Um dos principais objetivos para a diretoria cruzmaltina segue sendo a permanência de Felipe Coutinho. O meia negocia rescisão contratual com Aston Villa para avançar nas conversas por uma renovação de contrato com o Vasco. O empréstimo do jogador termina no próximo dia 30 e a expectativa é de final feliz para a renovação do camisa 11. Lucas Pedrosa, o Vasco estuda a antecipação do fim do contrato de Dimitri Payet. É isso, Pedrosa? Confirma? Estuda não, já entrou em contato para poder rescindir, porque... Já telefonou? Exato, o Carlos Amodeu esteve lá no sorteio da Copa do Brasil e ele deixou isso claro. Hoje o CEO, o Carlos Amodeu, ele também acumula a função de diretor de futebol depois da saída do Marcelo Santana. Inclusive, a diretoria do Vasco está na hora de acordar porque o Vasco vai entrar numa janela de transferências e não tem diretor de futebol. Então, quem vai fazer a janela de transferências? Quem vai buscar as coisas? Vocês precisam acordar para poder resolver essa situação. Porque o Carlos Amodeu, ele tem outra função no clube. Ele não pode acumular função, ainda mais no Vasco que precisa de trazer reforços. Então, é algo que a diretoria precisa acordar. Agora, em relação ao Dimitri Payet, cara, é natural, Fernanda. Ele já não ficaria. Desde maio, Quantos jogos ele... Quanto tempo que ele não joga? Acho que mês e meio? Mais até, porque ele teve uma lesão no ligamento colateral. Desde a derrota contra o Ceará. Exato, faz tempo já. Então, assim, é um atleta que foi muito importante pro Vasco em 2023. Foi um cara que foi crucial pro Vasco não ter caído naquele momento. Em 2024 ele começa bem, depois ele cai de rendimento justamente porque teve problemas físicos. Aí depois, nessa temporada, a gente conhece alguns problemas extracampo que também acabam afetando a cabeça dele. Ele pede pra ir, ele ia ser relacionado para esse último jogo contra o Bragantino. E ele pede para viajar para a França antecipadamente. Então, um cara que ganha R$1,5 milhão, vamos colocar assim, não faz sentido algum continuar no Vasco. O Vasco precisa reinvestir esse dinheiro em outro jogador que seja saudável, que também tenha condição de ajudar o Vasco, e o Payet, infelizmente, não tem conseguido. E ele tinha muita qualidade, mas já tinha, né, Vini, essa irregularidade esportivamente falando. Depois que começou a ficar público aquele caso de polícia que ele teve,
E aí eu acho que o negócio ficou mais difícil pro Payet, né? Fernandinha, quem acompanha o nosso programa sabe muito bem que eu falo isso bem antes desse caso envolvendo a vida pessoal dele, envolvendo a polícia. Eu falava isso bem antes, que o custo-benefício com Dimitri Payet não valeria a pena. Eu acho que era muito melhor você ir ao mercado, utilizar esse alto salário que pago pro francês, ir ao mercado e trazer um jogador que pudesse ajudar mais, sendo substituto ou não do Coutinho. Então acho que o custo-benefício era péssimo com o Payet nessa temporada. Acho que o Vasco da Gama vai agir de maneira extremamente correta se conseguir a rescisão de contrato antes do tempo. Então acho que chegou o fim, au revoir pro Dimitri Payet. E só falta um mês, tá? Seria só julho. Então é meio que negociar ali a rescisão de contrato de fato. É meio que assim, cara, você não precisa voltar. É mais ou menos isso. É torcer pra ele não sentar no contrato também, né? Será que ele vai? Tem jogador que faz isso. O Pablo tá lá no Flamengo ganhando salário alto pra ficar utilizando a academia. Ele poderia rescindir o contrato, mas não, ele tá sentando no contrato. O que eu não critico, o jogador que faz isso não, o contrato é contrato. Mas eu critico. Eu também. Porque eu entendo você, porque eu também acho que o cara tá no direito dele. Ué. Por exemplo, o Pablo. Ele tá no direito quem vai dele. pagar o que o Flamengo paga pra ele? Tem que criticar quem pagou, quem quis pagar na temporada passada lá, o Paulo Souza, quando pediu a contratação. No caso do Payet, faltando um mês, ele pode chegar e virar pro Vasco? Não. Eu vou ficar aí até o fim do mês. Depois não vai mudar nada na vida dele. Nada. Do Pablo eu entendo que é um contrato maior. Ninguém obrigou o Flamengo e nem o Pablo a assinarem um contrato. Quem fez a contratação é que tem que responder por isso. Agora, quando eu digo que eu critico, é até o caso do Capasso que a gente estava conversando aqui no dia do Felipe. Cara, o cara tá se desvalorizando. Ele como atleta de futebol, cadê o Pablo? O Pablo tá lá no Flamengo encostado, treinando na academia, sem nenhum tipo de visibilidade pra ele. Ficou no Botafogo meses. Ficou no Botafogo da mesma forma, jogou. O Capasso foi a mesma coisa, recebeu proposta pra sair, recebeu proposta pra poder jogar, e o cara prefere não jogar. Então assim, quando a gente fala que o clube desvaloriza o ativo, eu acho que o ativo também se desvaloriza sozinho, quando ele toma a decisão de sentar no contrato. Então quando eu critico é muito mais por isso. Porque... eu sempre uso aqui o nosso exemplo. A gente está aqui numa grande casa do sistema brasileiro de televisão, que é o SBT, e de toda a história da imprensa brasileira. Mas se em algum momento o SBT chegar para mim, cara, não quero mais ficar com você, eu não vou ficar encostado no SBT, sentado no meu contrato. Eu vou buscar outra oportunidade para eu poder continuar aparecendo e mostrando o meu trabalho. Mas isso vai de cada um. É porque estamos falando de 2 jogadores em fim de carreira. Entende? Entendo. Por exemplo, jovem, eu já vi jovem largar o contrato falando, eu prefiro ir para um outro contrato e ganhar menos. Agora, o Pablo não esconde isso nem um pouco de ninguém. Ele não faz a menor questão de sair do Rio de Janeiro, faz a menor questão de procurar um novo clube, inclusive pode até encerrar a carreira depois desse fim de contrato. Mas aí é o que eu te falo, eu acabei de buscar aqui, 33 anos. A carreira dele não tá acabando, né? Ele que vai acabar com a carreira dele. É por causa de lesão. Tá em fim de carreira. Muito bem. Nesse período de data FIFA, o técnico Fernando Diniz tem olhado um pouco mais com carinho para a base vascaína e GB, e Zuccarello tem chamado a atenção do treinador. Já foram aí avisados que vai treinar com a equipe principal e o técnico pretende aí talvez utilizá-los, né, logo em breve, né? O Vasco, que sempre revelou grandes jogadores, sempre foi formado, né, com diversos jogadores principais, diversos jogadores da base na sua equipe principal, principalmente se tornando um ídolo da equipe. Então agora surge aí com o Diniz, né, essa possibilidade do GB e o Zuccarello terem mais oportunidade, né? Os jogadores que vêm atuando muito bem aí pela base, né, na equipe sub-20 vem chamando muita atenção. E agora chega aí para o Fernando Diniz poder utilizar os atletas. Vamos aguardar aí para saber como que o Fernando Diniz vai preparar melhor a equipe do Vasco. O Vasco que tem aí a partida contra o São Paulo, importantíssima, né, que é antes da parada para o Super Mundial. No momento agora estamos sem jogos por conta da data FIFA, mas o Vasco tem essa partida aí contra o São Paulo e uma vitória será super importante para o Vasco afastar ali a zona de rebaixamento, né, do seu caminho. Deixe sua opinião nos comentários, não esqueça de deixar like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações.